Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. O inferno é um lugar de intenso sofrimento, mencionado na Bíblia como a habitação dos condenados ao castigo eterno. Mas o que realmente sabemos sobre ele? Hoje, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno, um tema que é muitas vezes evitado, mas que é crucial para compreendermos a justiça de Deus e o destino daqueles que rejeitam a sua graça. O inferno é um tema difícil e perturbador, mas a Bíblia é clara em sua existência e propósito. A compreensão do inferno começa com a percepção de que ele é um lugar real e de sofrimento eterno, destinado àqueles que rejeitam a Deus. No Novo Testamento, Jesus frequentemente fala sobre o inferno, alertando sobre a gravidade de viver uma vida sem arrependimento e sem fé. Em Mateus 5, 22, Jesus adverte: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao tribunal, e quem lhe disser, tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui, Jesus destaca que o inferno não é apenas para grandes pecadores, mas para todos que nutrem pecado em seus corações, sem buscar perdão e redenção. Outro exemplo é encontrado em Mateus 13, 42, onde Jesus, ao explicar a parábola do joio e do trigo, diz: E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta imagem do choro e ranger de dentes reforça a ideia de que o inferno é um lugar de sofrimento intenso e consciente, uma realidade terrível para aqueles que não seguem o caminho de Deus. O livro de Apocalipse também enfatiza a realidade do inferno. Em Apocalipse 20, 10, está escrito: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Este versículo deixa claro que o inferno é um destino final, não apenas para os seres humanos ímpios, mas também para Satanás e seus demônios, sublinhando a vitória final de Deus sobre o mal. Portanto, o inferno, como descrito na Bíblia, é um lugar de sofrimento eterno e de separação de Deus. Ele é reservado para aqueles que, voluntariamente, escolhem viver em desobediência e rejeitam a oferta de salvação através de Jesus Cristo. O propósito dessas advertências não é apenas incutir medo, mas encorajar uma vida de arrependimento, fé e submissão a Deus, para que ninguém precise enfrentar esse destino horrível. O significado do inferno. O termo inferno vem do latim infernum, mas a Bíblia usa termos como Sheol, Hades, Gehenna e Tártaro para descrever diferentes aspectos desse lugar de condenação. Sheol, mencionado no Antigo Testamento, é frequentemente usado para se referir ao mundo dos mortos, um lugar de escuridão e silêncio. Hades, a palavra grega equivalente a Sheol, é mencionado no Novo Testamento como o lugar onde as almas dos ímpios aguardam o julgamento final. Gehenna é talvez o termo mais associado ao conceito de inferno como lugar de tormento eterno. Derivado do hebraico Ge-Hinnom, Gehenna se refere ao vale de Hinnom, um lugar ao sul de Jerusalém. Este vale tinha uma história sombria, sendo um local onde, nos tempos antigos, alguns israelitas apóstatas praticavam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, ao deus Moloque. Por causa dessas práticas abomináveis, o vale se tornou um símbolo de maldição e julgamento divino. No tempo de Jesus, Gehenna era usado como uma metáfora para o lugar de punição eterna, um lugar onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43 ao 48. A história do Vale de Hinnom é crucial para entender por que ele foi usado como símbolo do inferno. Durante os reinados de Acás e Manassés, reis de Judá, o vale foi profanado por sacrifícios humanos, especialmente de crianças, em rituais pagãos. Esses atos eram tão detestáveis a Deus que ele declarou que faria do Vale de Hinnom um Vale da Matança.
Jeremias 7, do 31 e 32, onde os corpos dos pecadores seriam abandonados sem sepultura. Com o tempo, o vale se tornou um lugar onde o lixo da cidade de Jerusalém era queimado continuamente, e o fogo nunca se apagava, reforçando a imagem de um lugar de tormento incessante. Na Bíblia, Jesus usou Guerrena para descrever a consequência final do pecado, referindo-se a ele como o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, onde os ímpios serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, Mateus 13, 42. Apocalipse 20, 10 também reforça essa visão, afirmando que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Como é o inferno? A Bíblia descreve o inferno como um lugar de terrível sofrimento, onde o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes, e onde o tormento é eterno. Em Marcos 9, 43-44, Jesus fala sobre o fogo que nunca se apaga e a seriedade do pecado que leva a esse destino. E, se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida eterna com uma só mão, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Em Mateus 13, 42, Jesus descreve o destino dos ímpios: e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Essas passagens nos mostram que o inferno é um lugar de dor incessante, onde o sofrimento não cessa. A palavra também nos dá uma visão desse tormento eterno, dizendo: e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. A ênfase não está apenas no fogo e no sofrimento em si, mas na separação eterna de Deus e na ausência total de esperança e conforto. A Bíblia nos alerta que o inferno é um destino a ser evitado a todo custo, o que ressalta a importância de viver em conformidade com a vontade de Deus e aceitar o seu dom de salvação através de Jesus Cristo. Quem governa o inferno? Desmistificando mitos. Muitas pessoas acreditam erroneamente que Satanás governa o inferno, mas essa ideia não tem base bíblica. Na realidade, o inferno não é o domínio de Satanás, mas um lugar de condenação preparado para ele e seus seguidores. A Bíblia é clara ao afirmar que Satanás não é o governante desse lugar de tormento, mas sim que ele próprio será lançado ali, como um dos maiores prisioneiros do destino eterno. Referências bíblicas. Apocalipse 20 esclarece quem é o verdadeiro governante do inferno e o destino final de Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Este versículo demonstra que Satanás, junto com a besta e o falso profeta, será lançado no lago de fogo e enxofre, e não terá domínio sobre esse lugar. Em vez de governar, ele sofrerá tormento eterno como parte de sua condenação. A Bíblia também revela que Deus é o soberano absoluto sobre todas as coisas, incluindo o inferno. Em Mateus 25, 41, Jesus fala sobre a preparação do inferno para o diabo e seus anjos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este versículo confirma que o inferno é um lugar de punição divina preparado especificamente para Satanás e seus seguidores, não para que ele governasse sobre ele. Além disso, Deus é descrito como aquele que exerce a justiça e a autoridade final. Em Isaías 45, 7, Deus afirma: eu formo a luz e crio as trevas, dou a paz. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
Este versículo reflete a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo o inferno, e sua capacidade de administrar a justiça divina. Portanto, a ideia de que Satanás governa o inferno é um mito desmentido pelas Escrituras. Em vez disso, a Bíblia nos mostra que o inferno é um lugar de condenação preparado para Satanás e seus seguidores, e que Deus é o soberano que governa com justiça sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. Pergunta para reflexão: você achava ou ainda acha que Satanás governa o inferno? Compartilhe sua opinião e o que você pensa do inferno. Você acredita que existe ou não? Confesso, quando eu era criança, achava que o diabo ia ficar espetando com um lança de tridente no inferno, a ira de Deus no inferno. O inferno é um lugar onde a ira de Deus se manifesta de forma plena e justa. Em vez de ser um lugar onde Deus exerce seu amor e misericórdia, o inferno é a expressão da sua justiça severa e ira contra o pecado e a injustiça. É um lugar onde a presença de Deus não é lembrada como um abraço de amor e de perdão, mas como um juízo implacável. O temor do Senhor é profundo e real neste contexto, pois a ira de Deus é a resposta justa ao pecado que não foi redimido. Exemplos bíblicos: Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Este versículo destaca o peso do julgamento de Deus e a seriedade do seu castigo. A palavra horrível enfatiza o terrível e desconfortável estado de estar sob o juízo divino. No inferno, a ira de Deus é manifestada com um rigor que é incomparável, refletindo a seriedade de sua justiça contra o mal. Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, estás armazenando ira para ti mesmo, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Este versículo mostra que a ira de Deus está sendo acumulada para aqueles que rejeitam a verdade e persistem no pecado. O dia da ira se refere ao momento do juízo final, quando a ira de Deus será totalmente revelada. Apocalipse 14, 10. Também ele beberá do vinho da ira de Deus, que se mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e qualquer que receber o sinal do seu nome. Este texto descreve de maneira vívida o tormento eterno no inferno como resultado da ira de Deus. A imagem do fogo e enxofre é uma metáfora para a intensidade do sofrimento, que é contínuo e ininterrupto. Segundo Tessalonicenses 9, eles sofrerão pena de eterna destruição, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Este versículo destaca que o castigo eterno no inferno é, em última análise, uma separação da presença de Deus, que é a fonte de toda bondade e luz. A ausência dessa presença é uma parte crucial do tormento. A ira de Deus, como manifestada no inferno, é uma expressão de sua justiça absoluta. É o resultado do pecado não arrependido e da rejeição da redenção oferecida por Cristo. A severidade desse juízo nos lembra da importância de buscar a reconciliação com Deus e viver de acordo com seus preceitos. O castigo no inferno. A Bíblia indica que o castigo no inferno não será uniforme para todos, mas sim, variará de acordo com a responsabilidade e o conhecimento de cada pessoa. Esse conceito é importante para entender a justiça divina, pois mostra que Deus julga cada um com base em sua própria circunstância e nível de entendimento. Lucas 12, 47 fornece uma visão clara sobre como essa graduação do castigo funciona. E aquele servo que soubesse a vontade do seu senhor e não se preparasse, nem fizesse segundo a sua vontade, será açoitado com muitos açoites. Mas aquele que não soubesse e praticou coisas dignas de açoites, será açoitado com poucos açoites.
E a todo aquele a quem muito for dado, muito lhe será requerido, e a quem muito se lhe confiar, muito mais lhe pedirão. Aqui, Jesus ensina que o castigo será mais severo para aqueles que tinham mais conhecimento da vontade de Deus, e ainda assim, escolheram desobedecer. A expressão muitos açoites simboliza uma punição mais intensa, reservada para aqueles que tiveram mais luz e oportunidade de fazer o bem, mas falharam em segui-la. Por outro lado, poucos açoites refere-se a uma punição menos severa para aqueles que tinham menos conhecimento e responsabilidade. Esse ensinamento revela que Deus avalia não apenas as ações das pessoas, mas também o contexto em que essas ações ocorreram. O castigo no inferno é ajustado de acordo com o conhecimento recebido e a responsabilidade que cada pessoa tinha. Em outras palavras, Deus considera a quantidade de conhecimento espiritual que alguém recebeu e como essa pessoa reagiu a essa luz. O princípio de que, a quem muito foi dado, muito será requerido, enfatiza que maior responsabilidade implica em maior julgamento. Assim, as pessoas que receberam mais conhecimento de Deus e suas leis serão julgadas mais severamente se falharem em obedecer. Este conceito é uma demonstração da justiça perfeita de Deus, que julga com equidade e sabedoria, levando em conta a condição e a consciência de cada indivíduo. Portanto, a graduação do castigo no inferno revela a profundidade da justiça divina e a importância da responsabilidade pessoal diante do conhecimento espiritual recebido. Deus avalia cada indivíduo de forma justa, considerando o nível de entendimento e a responsabilidade que tiveram em suas vidas. Eternidade do castigo. A Bíblia deixa claro que o castigo no inferno é eterno e imutável. Não há possibilidade de aniquilação ou redenção após a morte para aqueles que estão condenados. A ideia de eternidade é uma característica fundamental do sofrimento no inferno, enfatizando a gravidade e a permanência do juízo divino. Mateus 25, 46 é um dos versículos que destaca a natureza eterna do castigo. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus está descrevendo a separação final entre os justos e os ímpios, afirmando que os ímpios enfrentarão um castigo eterno, que é um sofrimento que não tem fim. Apocalipse 14:11 reforça a ideia de um castigo interminável, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e qualquer que receber o sinal do seu nome. A imagem da fumaça subindo para todo o sempre simboliza a continuidade eterna do sofrimento, e a ausência de descanso indica a natureza interminável do castigo. O conceito de graus variados de castigo e a eternidade do sofrimento no inferno nos mostram a seriedade do julgamento de Deus e a importância de viver de acordo com sua vontade. Esses aspectos nos desafiam a refletir sobre nossas escolhas e a buscar uma vida alinhada com os princípios divinos para evitar o destino terrível descrito nas Escrituras. O inferno é uma realidade profunda e assombrosa que a Bíblia descreve com uma intensidade que não deve ser ignorada. A palavra de Deus nos apresenta o inferno como um lugar de tormento eterno, onde a separação de Deus é completa e a justiça divina se manifesta em sua forma mais severa. É uma realidade que deve despertar em nós um senso profundo de urgência e reflexão. A justiça de Deus é perfeita e incomparável. Em sua justiça, Ele não deixa o pecado impune, mas em sua misericórdia infinita, Ele oferece uma solução para a condenação que todos nós merecemos. Deus, em seu amor incondicional, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus, através de seu sacrifício na cruz, tomou sobre si a punição que deveríamos receber e nos ofereceu a vida eterna como um presente gracioso e imerecido. A escolha diante de nós é clara:
aceitar ou rejeitar essa oferta de salvação. A Bíblia nos mostra que a decisão de seguir a Cristo e viver conforme sua vontade é a chave para escapar do destino eterno do inferno. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A salvação é encontrada apenas em Cristo, e aceitar a sua oferta é o caminho para a vida eterna. Agora que você tem uma visão mais clara sobre a realidade do inferno e a magnitude da oferta de salvação, é o momento de refletir profundamente sobre sua própria vida e escolhas. Não permita que a urgência desse assunto seja abafada pela rotina diária. Sua eternidade é um aspecto sério e inalterável da sua existência. A decisão de aceitar ou rejeitar a salvação de Deus tem um impacto eterno e definitivo. A porta da salvação está aberta, mas não sabemos o que o futuro nos reserva. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Deus está chamando você a se reconciliar com Ele, a experimentar seu amor e graça de uma forma que transforma a vida. Não deixe para amanhã o que pode decidir hoje. A eternidade é muito longa e imutável para ser deixada ao acaso. A decisão de buscar Deus e aceitar seu presente de salvação é a mais importante que você fará. Reflita sobre suas escolhas, sobre o estado de seu coração e sobre seu relacionamento com Deus. Se você ainda não tomou essa decisão crucial, busque a Deus com sinceridade, confesse seus pecados e abra seu coração para a transformação que só Ele pode oferecer. Deus está estendendo a mão a você, oferecendo uma nova vida e a promessa de um futuro sem dor, sem sofrimento e sem separação. Aceite o amor de Deus hoje e encontre a verdadeira paz que só Ele pode proporcionar. A vida eterna que Deus oferece é abundante e plena, e é a resposta para o castigo eterno que nos aguarda sem a sua salvação. Não deixe que a decisão mais importante da sua vida seja adiada. O convite está aberto. A escolha é sua. Aproveite a oportunidade agora e experimente a plenitude do amor e da graça de Deus. A eternidade está diante de você. Faça a escolha que levará você para a vida eterna. Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti com corações humildes e cheios de reverência, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua infinita misericórdia. Tu és o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e é diante de Ti que confessamos nossas falhas e pecados. Senhor, sabemos que somos imperfeitos e que frequentemente falhamos em seguir Teus caminhos. Reconhecemos que nossos corações muitas vezes se afastam de Ti e nossos pensamentos e ações muitas vezes não refletem o amor e a justiça que Tu esperas de nós. Nós nos arrependemos profundamente por todas as vezes que temos vivido de forma egoísta, desobediente e distante de Teu plano perfeito. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conceda um coração sincero e uma mente renovada, transformada pela Tua graça. Confessamos nossos pecados diante de Ti, Senhor, e buscamos Teu perdão. Sabemos que a Tua palavra diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Pedimos que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós, lave cada mancha de pecado e purifique nossas almas. Reconhecemos que sem o sacrifício de Jesus, estaríamos perdidos e sem esperança. Jesus, Teu sacrifício na cruz é o maior ato de amor que o mundo já conheceu. Tu carregaste sobre Ti as nossas dores e pecados, e através da Tua morte e ressurreição, nos ofereceste a promessa da vida eterna. Em Romanos 5:8 está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por Teu imenso amor e pela Tua disposição em dar a Tua vida para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Senhor, nós também pedimos que envies o Teu Espírito Santo para nos guiar e nos fortalecer. Espírito Santo, Conselheiro e Consolador,
Nós clamamos por tua presença em nossas vidas, que tu possas nos ensinar a verdade, nos conduzir para a justiça e nos ajudar a viver conforme a vontade de Deus. Em João 14, 26, Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que ele ensinou e nos guiaria em toda a verdade. Nós confiamos em ti, Espírito Santo, para nos conduzir em nosso caminho com Deus e para nos fortalecer em nossa jornada de fé. Que tua presença em nós nos transforme, nos ajude a superar nossas fraquezas e a viver uma vida que glorifique a Deus. Pedimos que nos concedas sabedoria para discernir a tua vontade e coragem para segui-la. Pai, ao recebermos tua graça e perdão, pedimos também que nos ajudes a perdoar aqueles que nos ofenderam, que possamos refletir o teu amor e a tua misericórdia para com os outros, assim como tu tens sido misericordioso conosco. Que nossas vidas sejam um testemunho de tua bondade e um reflexo da tua luz. Em tudo, Pai, buscamos teu poder e tua presença. Que nossa fé em ti seja fortalecida e nossa confiança em tua promessa de salvação firme. Agradecemos por teu imenso amor, por tua justiça e por tua misericórdia que nos alcançam a cada dia. Que possamos viver para ti em gratidão e obediência, esperando ansiosamente pelo dia em que estaremos na tua presença para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.